Quero convidá-lo a esse tempo de meditação, Palavra do Senhor, e dando continuidade à série que nós estamos pregando, um texto de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Estamos ainda no capítulo 1, e eu te convido a ler comigo dos versos de 9 a 14. E o tema colocado para a mensagem de hoje, proposto, é: saia de casa. Saia de casa. Esse é o tema proposto, nós vamos ler. Eu leio na versão da Nova Almeida Atualizada, e você pode me acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Que o Senhor abençoe assim a leitura dessa palavra. Saia de casa é o tema proposto para essa noite. A casa é um lugar de segurança, de aconchego. A casa é o lugar onde, pelo menos, deveria ser um lugar onde a gente gosta de voltar, gosta de estar, onde a gente se sente bem. Mas existem algumas circunstâncias da vida que nos conduzem a sair de casa. Boas circunstâncias, por exemplo, um filho que cresce, e a expectativa dos pais deve ser que, ao crescer esse filho, ele encontre a pessoa amada, case-se e saia de casa, após o casamento. A chegada de um bebezinho também pode promover a saída de uma casa, talvez uma casa que era pequena, e aí os pais querem dar um pouco mais de conforto, se mudam para uma outra casa que possui mais um cômodo, mais um quarto. Mudanças, como mudanças de emprego, mudanças por conta do estudo, podem levar também a pessoa a ter que sair de casa. Eu já fiz tantas mudanças, eu e minha esposa, ela já está até habituada com todo esse procedimento de mudança. Então, também é uma possibilidade a mudança. Ou simplesmente quando a família deseja ir para um lugar melhor, a família deseja morar em uma outra localidade e essa passa, então, assim, pela experiência de sair de casa. Esses são bons motivos para sair de casa. Às vezes, a saída de casa é por um motivo ruim, uma ordem de despejo, por exemplo. Mas, enfim, o que isso tem a ver com o texto lido? Qual é a proposta do texto que leva a essa reflexão de sair de casa? Bem, vamos lá. Primeiro eu quero refrescar a sua memória a respeito dessa introdução desse texto, porque o texto começa dizendo: por esta razão. Que razão é esta? O apóstolo Paulo, ele está elogiando a igreja de Colossos, os irmãos da igreja de Colossos, porque as notícias que ele recebeu de Epáfras são boas notícias. Notícias de que aquela igreja é uma igreja que está viva, com fé e amor. É uma igreja que está proclamando o Evangelho, que está experimentando do crescimento do Evangelho. Por isso, Paulo está, então, elogiando aquela igreja, reconhecendo a obra de Deus na vida daqueles irmãos. Agora, o apóstolo, então, ele permanece no tema da intercessão.
No início da carta, ele fala que intercede por eles, e agora aqui ele vai apresentar mais alguns motivos pelo qual ele intercede pelos irmãos de Colossos. Paulo deseja, então, logo no verso número 9, nós vemos que ele deseja que aquela igreja tenha conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Veja o que diz o verso número 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Perceba comigo que o que Paulo está pedindo é que aqueles irmãos, desejando que aqueles irmãos transbordem em conhecimento. E o conhecimento aqui é espiritual. As características que o apóstolo está trazendo nesse momento são características espirituais. Observe que a nossa sociedade é uma sociedade que busca conhecimento, é uma sociedade que busca entendimento. Estamos aí no meio dessa pandemia, onde os cientistas, a turma dos nerds, como a gente costuma brincar, quando tem sala de aula, aquele menino que é mais inteligente, que é o crânio, que é o quietão. Agora está todo mundo torcendo para que os nerds encontrem logo aí uma solução, que avancem numa vacina, que essa vacina seja logo testada. Está todo mundo sedento por conhecimento. É uma realidade do nosso tempo, mas não é desse conhecimento que o apóstolo está falando. Ele está falando de algo que vai além de uma vacina. Ele está falando de algo que vai além de intelecto, desenvolvimento humano. Veja bem o que esse conhecimento vai produzir na vida da igreja de Colossos e vai produzir na sua vida também. Os versos número 10 e 11 dizem: dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Observe que o conhecimento espiritual, a sabedoria, o entendimento espiritual, vai produzir um viver que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Se você estiver buscando o conhecimento de Deus, a sua vida prática vai agradar ao Senhor. O texto continua: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como falamos muito na semana passada, o conhecimento de Deus vai gerar fruto, porque conhecer a Deus não é algo só para si, é algo que precisa transbordar para o próximo. Então, isso é o fruto, é o avançar daquilo que nós estamos aprendendo de Deus e queremos transbordar para outros, ou seja, conhecimento, fruto. Verso número 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Fortalecimento no poder da glória de Deus. Se você conhece a Deus, você é um cristão forte. Se você conhece a Deus, você está firmado em Cristo. E firmado em Cristo, você vai viver uma vida segura. Fortalecimento, conhecimento de Deus gera fortalecimento. E no final do verso 11 para o verso 12, diz: em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos em luz. Eu quero pensar um pouco aqui sobre essas 4 palavrinhas: perseverança, paciência, alegria e ações de graça. Graça. O fortalecimento espiritual, o conhecimento de Deus vai gerar essas 4 coisas que são vitais para o servo de Deus, para todos nós. Perseverança, que é traduzida por longanimidade, paciência, alegria, gratidão. Estudando
O comentário do William Barclay, ele fala a respeito dessas palavras e eu fiquei encantado. A palavra que é traduzida por paciência, né? O grego é hipomoné, ela tem o significado não de uma paciência daquela pessoa que suporta tudo. É paciência, o sentido de suportar os acontecimentos e esperar de cabeça baixa. Não! Essa palavra, ela tem um significado de pessoas que são capazes de suportar as coisas, mas têm habilidade para, enquanto suportam as coisas, transformam esse suportar em glória. É um espírito que não pode ser vencido por nenhuma circunstância. A vida e os acontecimentos não prostram essa pessoa que é paciente. Perceba como essa visão é diferente. Às vezes a gente acha que paciente é aquela pessoa que fica lá na dela, né, só esperando. Não, aqui Paulo está dizendo que o poder, o conhecimento de Deus vai produzir uma paciência que ela transforma aquela realidade em uma realidade melhor. A paciência de quem não fica prostrado. A paciência que faz com que haja uma atitude de quem tem a cabeça erguida, de quem não se abate pelas circunstâncias. Sabe que está esperando, sabe que as coisas ainda não estão do jeito que vão terminar, sabe que ainda não é o tempo final, mas tem força, tem vigor. Essa é a paciência que, quando a gente conhece a Deus, a gente experimenta. Longanimidade, macrotímia, é a paciência relacionada às pessoas. É a paciência no suportar dos relacionamentos. Suportar de maneira tal que a antipatia do outro, a malícia do outro, a crueldade do outro, a amargura do outro, não gera amargura em mim. Percebe isso? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, enquanto esperamos, pacientemente, nós somos longânimos. Ou seja, aquela atitude do outro não me abate, eu consigo perseverar, eu consigo permanecer firme, eu consigo avançar, mesmo que a circunstância não seja exatamente aquilo que eu desejo. Queridos, essa temática aqui tocou meu coração porque como nós somos vulneráveis às mudanças das outras pessoas, como somos afetados pelas mudanças das outras pessoas. E o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos em Colossos que eles precisam permanecer firmes, conhecendo a Deus. Esse é o motivo da intercessão dele, porque esse conhecimento de Deus vai gerar neles uma paciência que não é abalada pelas circunstâncias, uma longanimidade que não é abalada pela mudança de humor das pessoas, por aqueles que são abatidos ao nosso lado. Permaneceremos firmes. Percebe que isso não é algo fácil de se viver. Mas quando a gente experimenta disso, somos capazes de ir ainda além e de termos alegria e gratidão. A alegria, o prazer, o gozo produzido pela presença do Espírito Santo de Deus, ele independe das circunstâncias. Porque ter alegria quando está tudo bem, ter alegria numa festa, num churrasco, cheio de amigos, cercado de amigos, isso aí é comum. O cristão não. O cristão é aquele que experimenta de alegria, mesmo quando as coisas à volta não estão bem. O cristão é aquele que consegue sorrir, que consegue ter um coração grato a Deus, porque sabe
que tem recebido muito mais de Deus do que merece. Porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Ser um cristão é experimentar disso, é ter no coração esta alegria, é ter essa experiência com Deus. William Berkeley faz uma oração em seu comentário, eu quero ler. A oração no cristão deve ser: faça-me, Senhor, vitorioso sobre toda a circunstância. Faça-me paciente com cada pessoa e dê-me, além disso, uma alegria do que nenhuma circunstância nem pessoa podem me privar. Você deseja experimentar isso? Que bênção é alcançar esse nível de intimidade com o Senhor. Uma intimidade que não é abalada, uma intimidade que gera transformação de dentro para fora. Esse é o pedido do apóstolo Paulo, e é isso que o Senhor deseja para você. Foi por isso que Jesus se dedicou ao máximo, dando a própria vida, para que a gente experimentasse disso. Pastor, mas o que isso tem a ver com saia de casa? Tem a ver sim, porque eu explico a você agora o sentido de casa que eu trago à luz desse texto. Porque essa experiência é uma experiência vivida fora da casa. Mas de que casa que o pastor está falando? Perceba o que diz nos versos 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Perceba que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma ilustração para mostrar a obra de Cristo, que através dessa obra, todas essas características que nós falamos aqui, paciência, perseverança, alegria e graça, ações de graça, essas características, elas são evidenciadas naqueles que permitiram que o Senhor Jesus os tirasse de casa. O que é esse sair de casa? O texto nos fala que ele nos transportou do império das trevas, ou seja, de um reino para o reino do seu Filho amado, o reino do Senhor Jesus. Naquela sociedade antiga, uma sociedade de reinos, os cidadãos não possuem nada. Tudo pertence ao reino, tudo pertence ao rei. Se o rei chega num determinado lugar e ele quer aquele espaço ali para construir alguma coisa, aquele espaço é dele, você tem que sair dali. É assim que funciona. Era assim que funcionava nessa sociedade. E quando haviam guerras, era comum que o povo que perdia a guerra fosse transportado para o outro reino. Nós temos aí as experiências do povo de Israel, como, por exemplo, a experiência do exílio babilônico. Não todo o povo, mas boa parte do povo, a sua liderança, aqueles que eram mais fortes, foram trasladados, ou seja, eles foram transportados da sua casa, tirados de casa e levados para o reino que venceu a guerra, a batalha. Percebe que essa realidade de transferência é utilizada aqui pelo apóstolo como uma ilustração. E o traslado realizado por Deus, ele é mais do que uma retirada, é uma experiência de resgate. E esse resgate, ele demonstra pelo menos
4 características importantes que eu quero destacar nesse texto aqui. Quando somos retirados de casa, e nesse aspecto, casa é o quê? É o lugar em que nós estamos vivendo de acordo com o nosso próprio desejo, com a nossa própria vontade. Vivendo num império, que é o império das trevas. E isso não significa que você é possuído por um demônio, não. Mas você vive num reino sobre as normas, sobre as regras desse reino. E você está susceptível a isso. E você está inclinado a isso. Que é um reino de trevas, é um reino de pecado. Por isso há esse retirar do Senhor Jesus, o sair dessa casa, que não é forçado, mas quando a gente se permite ser assim trasladado, existem coisas maravilhosas que acontecem. Veja o que o texto nos mostra nessa experiência. O que significa isso? O verso vai dizer, ele nos libertou. Ou seja, esse traslado significa sair da escravidão para a liberdade. Eu vejo como uma cena em que um grande rei vence a batalha e então ele está entrando com o seu exército nas casas, mas aquela ação é uma ação de libertação e é como se naquela casa, dentro de uma daquelas casas, tivesse um escravo acorrentado, sangrando ainda pelas chicotadas que tomou. E agora ele é liberto, as correntes são tiradas e ele é então levado para fora de casa. Querido, essa é a primeira experiência que esse texto mostra. Ele nos libertou. Será que você ainda vive como escravo do pecado? Tentando mudar, tentando sair dessa situação pelas suas próprias forças e não consegue? Quando nos rendemos a Cristo, Ele nos transporta desse reino, Ele nos liberta desse reino, do império das trevas. Essa é a figura que eu vejo. É um translado das trevas para a luz. Aqui eu vejo uma outra figura. Entrando em uma outra casa, lá está um homem cego. E aquele homem foi cego, foi feito cego, pela experiência de torturas, olhos furados, vazados. E aí aquele rei que chega para dominar de uma outra maneira, os parâmetros do seu reino são parâmetros de amor. Ele pega aquele homem que está perdido porque não enxerga e o leva para um transplante, um verdadeiro milagre, e ele volta a ver. Luz. Alguém que vivia em trevas, em escuridão. Alguém que estava perdido, tateando, indeciso, sem saber para onde ir, sem saber como viver, sem saber como tomar, que decisões tomar. Vem para a luz, os seus olhos são abertos. E agora, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele consegue ver a realidade da vida. Aquilo que realmente importa. Os valores que o Senhor coloca em seu coração. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora é o traslado do poder de Satanás para o poder de Deus. Percebe que agora, para mim, a figura é de alguém que vive num lugar, num estado tenebroso, sofrimento extremo. Porque onde Satanás reina, há dor, há sofrimento. Onde Satanás impera, não há paz, não há alegria, há tristeza, há amargura. E aquela pessoa, aquele cidadão está num reino de desigualdades, de criminalidades, de mentiras, de traições, de falsidades. É tudo isso que cerca a sua vida. Mas quando o Senhor Jesus chega para levá-lo desse reino para o reino do seu Filho amado,
aquela pessoa passa a experimentar de um reino de amor, perdão, restauração, vida de verdade. E mais, o último traslado da condenação para o perdão. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora eu vejo uma figura de alguém que foi condenado à morte. E ele está aguardando no fundo de uma prisão, no corredor da morte, o dia da sua execução. E ali chega o rei Jesus. Olha para aquele homem naquela situação e o retira daquele estado de morte para um estado de perdão e liberdade. Da condenação para o perdão e a verdadeira liberdade. Quantas pessoas caminham presas, se sentindo condenadas, acusadas, carregam sobre os seus ombros o fardo de decisões erradas do passado, coisas que não podem ser apagadas, mas que podem ser uma experiência de perdão. E quando somos transportados do império das trevas para o reino de Cristo, uma das primeiras coisas que aprendemos é que Ele é amor e perdão. Sabe, eu quero concluir essa palavra dizendo que o que Cristo quer fazer com você que está me ouvindo é tirá-lo de casa, tirá-lo desse lugar onde você tem vivido com tanta angústia e tanta tristeza, tirá-lo desse lugar onde você tem vivido, que não é a vida que Ele tem preparada para você. E o que eu quero dizer para você é que o Rei Jesus já venceu esta batalha. O Rei Jesus já venceu esta guerra. Ele venceu na cruz a vitória sobre a morte. E lá Ele estava abrindo para todos nós a possibilidade de vida no novo reino de paz, de amor e de esperança. Mas Ele não vai arrancar você de casa. Ele não vai arrancá-lo de casa. Ele não vai forçá-lo a sair. Mas talvez você esteja pensando assim, mas eu não tenho forças. Porque eu luto contra isso há muito tempo. Há muito tempo que eu vivo essa angústia. Há muito tempo que eu vivo essa escravidão. Há muito tempo que eu vivo este medo. Há muito tempo que eu vivo essa condição dentro da minha casa. Isso é mais forte do que eu, é maior do que eu. Talvez você esteja assim, pensando nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai conseguir vencer sozinho. Mas se você depositar a sua fé em Jesus, se você depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus, se você entregar a chave desta casa ao Senhor Jesus, a chave da sua vida, isso é fé, é confiança. Ele vai retirá-lo desse lugar de dor e desprezo, desse lugar de sofrimento, e vai levá-lo para viver com Ele, para reinar com Ele, no seu reino, por toda a eternidade. O coronavírus tem isolado a humanidade em casa por meses. Mas existe um isolamento muito pior, que é o provocado pelo pecado, que tem prendido pessoas que não querem largar essa vida,
estão presos ao sofrimento. Eu quero dizer a você que essa prisão de séculos já tem libertação. O Senhor Jesus é poderoso para mudar a realidade da sua história, para tirá-lo de casa. É isso que Ele quer fazer. E Ele pode fazer. Renda-se a Cristo. Clame por Cristo. Diga que você quer sair. Diga que você se entrega completamente. Saia de casa. Venha reinar com Ele. Mude a sua vida agora. Clame e creia que Ele te ouve e pode mudar a sua história.